Fala galera, beleza? Galera, eu trouxe hoje para a gente resolver questões de síntese proteica, um assunto extremamente importante tanto para o Enem, tanto para qualquer outra prova de vestibular do Brasil, tá bom? Então se você não é inscrito, já vai te inscrevendo, deixa o like para você não perder nada, tá bom? Como é que a gente vai fazer hoje? Eu coloquei antes da gente resolver as questões, eu coloquei um resuminho bem bacana das etapas da síntese proteica, aqueles pontos que você precisa saber, tá, de síntese proteica. Então vamos lá, me acompanhe aqui, ó. Essa imagem, gente, a gente consegue ver aqui, tá? A membrana, o citoplasma e o núcleo. A gente pode perceber também que nesse núcleo ele está bem delimitadinho. Tá? Por que ele está delimitado? Porque essa célula ela tem uma membrana nuclear ou carioteca. Então é um carionte no caso. E no eucarionte, as etapas elas vão ser em locais diferentes. Como assim? A primeira etapa, gente, ela é chamada de duplicação ou replicação semiconservativa. O que, que acontece? Por que esse nome? Como o próprio nome já diz, duplicá-la. O que, que vai acontecer? Duplica. Né? Esse material genético aqui, ó, ele vai ser duplicado. Tá? De que forma ele é duplicado? Existe uma enzima chamada de helicase, anota aí. A helicase, gente, ela vai quebrando esses tracinhos pretos aqui. Diga o que, que são esses tracinhos pretos. São as chamadas ligações de ponte de hidrogênio. Se você lembrar, do lado esquerdo do DNA e o lado direito, lembra que eles são conectados, né, por ligações de ponte de hidrogênio. Lembra que a adenina pareia com a timina, citosina com guanina. Adenina e timina, duas ligações de ponte de hidrogênio. Citosina e guanina, três ligações de ponte de hidrogênio. Fica esperto nisso aí. Lembra também que a timina é a única base nitrogenada que é específica do DNA. O RNA ele tem como base específica a uracila. Fica esperto nisso aí. Tá? Então a helicase ela vai quebrando essas linhazinhas pretas aqui, que são as ligações de ponte de hidrogênio. E ocorre a separação, olha, filamento de um lado, tá? Filamento do outro. Por isso que é a duplicação. Ok, então ficou o lado esquerdo e o lado direito. Quem faz a complementação, quem faz a formação desse novo filamento aqui? Gente, já é uma outra enzima chamada de DNA polimerase. A DNA polimerase ela faz a complementação, tá, da fita original. Helicase quebra as ligações de ponte de hidrogênio. DNA polimerase vai fazendo a complementação. Fica esperto nisso, tá bom? Porque ela é semi-conservativa. Duplicação ou replicação semi-conservativa. Porque as duas moléculas novas, elas têm metade da molécula mãe. Por isso que ela é semi-conservativa, tá bom? Lembra que também aqui uma fita vai sendo produzida de forma contínua e outra vai sendo produzida de forma descontínua, formando os chamados de fragmentos de Okazaki. Não te esquece disso aí, tá bom? Lembra que o sentido dessa complementação é sempre do 5' por 3'. Tá? É outro ponto importante que vocês têm que saber. Então, a duplicação ou replicação semiconservativa, só te relembrando, ela vai ocorrer no núcleo, tá bom? A segunda etapa, gente, ela é chamada de transcrição. E o que, que é a transcrição? A transcrição, gente, é gerada um RNA a partir de um DNA, como vocês estão vendo aqui. Ó. Tá? Então, é gerado, na imagem aqui dá para ver. Ó. Tá? Então, é gerado um DNA, um RNA, desculpa, a partir de um DNA. E usa como molde para fazer esse RNA um DNA. Tá bom? Lembra que esse RNA aqui, gente, ele é chamado de RNA mensageiro. Por quê, Diego? Tu tens três tipos de RNA, gente. Tu tens o RNA mensageiro, que é o RNA que vai ser produzido, tá, como resultado da transcrição. Tu tens o RNA ribossômico, que faz parte da composição do ribossomo. E tu tens o RNA transportador, que auxilia no transporte do aminoácido. Só que isso na última etapa, que é a tradução que eu vou te mostrar daqui a pouco. Tá bom? Outro ponto importante que vocês têm que relembrar. Esse RNA, no momento, tá, que ele é produzido, ele não está maduro. Ele precisa sofrer alguns processos, alguns detalhes para ele poder se tornar um RNA maduro, um RNA que vai estar pronto para o processo de tradução. Como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos regiões mais internas, em verde.
essas regiões são chamadas de introns. Tá? E as regiões em vermelho que vocês estão vendo aqui, ó, são chamadas de exons. Ocorre um processo no RNA para ele amadurecer chamado de splice. O que é o splice? São retiradas as regiões mais internas chamadas de introns e são fundidas as regiões mais externas chamadas de exons. Ocorre também a fixação de uma região chamada de gap5 e uma outra ponta do RNA vai ter uma outra região chamada de cauda poliar. Tá? Então, fazendo isso, o RNA está pronto para o processo de tradução, que é lá no citoplasma, que é a última etapa. Outro ponto importante que eu não comentei com vocês, mas está aqui na imagem, quem faz a complementação aqui, ó, do RNA mensageiro já não é mais a DNA polimerase, e sim a RNA polimerase. Lembra que quem faz a complementação aqui, ó, na duplicação é o DNA polimerase. Aqui quem faz a complementação, está gerando aqui o RNA mensageiro, é a chamada de DNA polimerase. Tá bom? Isso também ocorrendo no núcleo. Então, duplicação e transcrição ocorrem no núcleo. Tá? E a última etapa, chamada de tradução, ela ocorre no citoplasma. Tá bom? E o que é importante a gente saber da tradução? Primeiro ponto, galera, que na tradução nós vamos ter a participação dos 3 RNAs. O RNA mensageiro, que é o resultado da transcrição, tá bom? Nós temos o RNA ribossômico, que faz parte da composição do ribossomo. E tu tens aqui também isso aqui, olha, que é o chamado de RNA transportador, que eu vou te mostrar o que ele faz daqui a pouquinho, rapidinho. Tá. O que a gente precisa saber do RNA mensageiro? O RNA mensageiro, gente, ele é formado por trincas. Cada trinca dessa é chamada de códon, tá? E ela vai identificar um aminoácido, tá bom? Tu tens aqui, gente, que tens um códon que é chamado de códon inicial, que é sempre esse aqui, olha, o AUG. O AUG identifica a metionina. Ou seja, o que significa isso? A partir desse códon dá início à tradução. E tu tens 3 códons de paradas, que são os códons onde vai acabar essa tradução. Tá bom? A proteína vai ser produzida, vai estar tudo ok, acabou o processo. Que são o UGA, o AG e o AA, chamados de stop códons, ou seja, passou por cima deles, acabou a produção da proteína aí. Tá bom? Bom, outro ponto importante que a gente tem que saber, quem faz essa leitura, quem faz essa tradução do RNA mensageiro, como a própria imagem está mostrando para vocês, é o RNA. Desculpa, RNA não, gente, o ribossomo, desculpa. Tá? O ribossomo ele passa de 3 de códon em códon, de trinca em trinca, tá bom? E o que acontece? O RNA transportador ele traz o aminoácido, e quando ele traz esse aminoácido aqui, ele pareia. Na base dele nós vamos ter o quê? O chamado de anticódon. Então o RNA mensageiro tem o códon, o RNA transportador pareia, ele se une aqui, né, através do anticódon, tá bom? Do ribossomo, ele se conecta, o ribossomo vai passando, de 3 em 3, de 3 em 3, de 3 em 3, tá bom? E a cada passagem, a cada RNA transportador aqui, ó, que vai trazendo o aminoácido, essas proteínas não, esses aminoácidos eles vão ser unidos aqui, ó, tá? Por um outro tipo de ligação, chamada de ligação peptídica. Tá? Então passa de 3 em 3 o ribossomo, RNA transportador traz o aminoácido e ocorre o quê? A ligação entre eles por uma ligação chamada de ligação peptídica. Esses pontos são os pontos importantes da síntese proteica. Fica ligado nisso aí, tá bom? E agora a gente vai resolver as questões. Vamos lá. Bom, nessa primeira questão aqui, gente, tu tens uma imagem. Ele coloca... Bora primeiro ler aqui o que ele está te pedindo. A figura ilustra o momento do processo da duplicação do material genético presente nos seres vivos. Então, tu estás vendo aqui, ó, tá? Tens aqui um DNA, né? E ele se separou. Onde foi que tu viste essa separação? Isso aqui, gente, é a duplicação ou replicação semiconservativa. Como eu falei para vocês, eu quebro, né, a helicase vai quebrando as ligações de pontos de hidrogênio e vai separando um lado do DNA e o outro lado do DNA. Lembra que ele vai ter que ser complementado. Quem faz essa complementação é a DNA polimerase que eu falei para vocês. Lembra que eu também falei para vocês que tu tens um sentido, a complementação de forma contínua, tá aqui, ó, tá? Essa aqui, e tu tens uma que é feita de forma descontínua. Tá bom? Então isso aqui que a gente está vendo é a duplicação ou replicação semiconservativa, tá bom? Bora lendo de baixo para cima, tá bom? Olha só na letra E.
O sentido obrigatório de montagem das novas cadeias polinucleotídicas pelo DNA polimerase é sempre 3 linhas, 5 linhas. Não, galera, tá? Sempre, tem até uma brincadeira, o sentido, tá, dessa montagem é sempre, eles descobriram, é sempre 5 linhas, 3 linhas. Sempre o sentido é esse, tá bom? Que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. 5 linhas, 3 linhas, 5 linhas, 3 linhas, tá bom? Então a letra E está errada. Letra D. Enzimas específicas participam da separação das cadeias polinucleotídicas através da quebra das ligações peptídicas presentes entre elas. Não, galera, o que a gente está vendo aqui nesse momento não são ligações peptídicas. O que o que ela vai quebrando são as chamadas de ligações de ponte de hidrogênio. Então, está errado a letra D também, tá bom? Letra C. A molécula de RNA produzida durante esse processo. Não, galera, na duplicação não tem produção de RNA, é produção de DNA. Duplica o material genético. Lembra que o momento onde eu gero um RNA a partir de um DNA já é na transcrição. Então isso aqui também já está errado. A letra C já está errada. B. A replicação ocorre de forma unidirecional. Olha só aqui, unidirecional. Ao apresentar um sentido único dentro do sítio replicativo. Não, galera, o que ele está te dizendo aqui, ó, que é como se fosse só nesse sentido aqui, da esquerda para a direita. Não, como a gente está vendo aqui, olha, vai da esquerda para a direita um sentido da síntese de um lado, né? E o outro lado aqui, ó, 5 linhas, 3 linhas, vai contra esse sentido aqui. Tá? Então não é unidirecional, e sim bidirecional. Tá bom? Então a letra B também está errada. Logo, a certa é a letra A. Olha o que ele te diz. Duas novas moléculas de DNA são produzidas a partir de duas cadeias já existentes, na molécula utilizada como molde da replicação. Certíssimo. Por isso que ela é semiconservativa. Semiconservativa porque as novas que vão ser formadas têm metade, tá, da molécula mãe. Por isso que ela é semiconservativa. Tranquilo essa primeira, né? Bora para a próxima. Segunda questão. Vamos lá. Olha o que ele te diz. Considere o diagrama abaixo, que resume as principais etapas da síntese proteica que ocorre numa célula eucarionte. Lembra, se eucarionte tem membrana, tem citoplasma e tem núcleo. Tá bom? O material genético delimitado, bem compartimentado, bem em uma região específica. Tá bom? Então ele te diz aqui, ó, núcleo DNA. Tá? Então, veja aqui, ó, um RNA mensageiro sendo formado a partir de um DNA. O que a gente está vendo nesse 1 aqui, gente, tá? Gerar RNA mensageiro a partir de DNA é um processo chamado de transcrição. Então, ou é a letra A, tá? Ou a letra D. Vamos lá. O segundo momento aqui, né? Nós temos, tá? RNA transportador aminoácido, uma organela número 2, gerando os polipeptídeos. Tá? Não pode ser duplicação, como a letra dele está falando. Tá? Lembra que esse momento aqui que a organela faz a leitura, gerando polipeptídeos, isso já é tradução. Tá bom? E quem faz isso, quem utiliza, né, na verdade, qual organela que tem essa função de síntese proteica, é o ribossomo. Tá bom? Então a alternativa correta, letra A. Recapitulando, RNA mensageiro formado a partir de um DNA. Isso é transcrição. Uma organela aqui que a gente não sabe qual é que ele está te dizendo, mas que é o ribossomo, tá? Ele vai ler o RNA mensageiro, processo chamado de tradução, gerando a proteína. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra A, bem tranquilo também, né? Bora para a próxima. Terceira. Na síntese proteica, observe os seguintes eventos. Tá? O gene segmento de DNA é transcrito em RNA mensageiro. Ok. O RNA mensageiro combina-se com o complexo de ribossomo, RNAs transportadores e aminoácidos. Ok. Terceiro, a proteína é sintetizada. Beleza. No experimento de laboratório hipotético, realizou-se uma síntese proteica utilizando o DNA de um gene humano. Tá? Então, esse DNA é humano. RNAs transportadores de ovelha e aminoácidos de coelho. Beleza. Ao final do experimento, obteve-se uma proteína. Ele quer te saber se a proteína é do coelho, da ovelha, humana. Galera, não tem erro. Lembra que a base, a origem de tudo é o DNA. Tá? Então, eu tenho DNA
DNA aqui. Eu vou gerar o quê? Um RNA do humano, tá? E eu vou gerar uma proteína desse humano, tá bom? Desse DNA humano. Então a gente diz aqui, ao final do experimento obteve-se uma proteína, ela era humana, tá? A base de tudo é o DNA. Se o DNA é humano, a proteína é humana, tá? Alternativa correta, letra A. Bem tranquilo também, né? E usou isso aqui só para tentar te embananar, te confundir, mas não tem erro não. A base é o DNA, então se a origem, se fosse da ovelha, o DNA da ovelha, a proteína seria da ovelha, tá? Se o DNA fosse do coelho, a proteína seria do coelho, tá bom? Então, bora para a próxima. A ricina, substância tóxica extraída da mamona, liga-se ao açúcar galactose, presente na membrana plasmática de muitas células do nosso corpo. Após serem endocitadas, penetram no citoplasma da célula, onde destroem os ribossomos. Opa, destruir o ribossomo não tem síntese proteica, tá? Matando a célula em poucos minutos. O uso dessa substância pode ocasionar a morte de uma pessoa ao inibir diretamente a síntese de... Galera, ribossomo síntese proteica. Alternativa correta, letra B. Bem tranquilo, né? Bora para a próxima, então. Quinta questão. Com a finalidade de bloquear certas funções celulares, o pesquisador utilizou alguns antibióticos em uma cultura de células de camundongo. Entre os antibióticos usados, a tetraciclina atua diretamente na síntese proteica. Ok. A mitomicina inibe a ação das polimerases de DNA. Ok. E a streptomicina introduz erro nas leituras dos códigos do RNA mensageiro. Beleza. Esses antibióticos atuam respectivamente no... Então vamos ler de novo aqui. Usados, tá. Tetraciclina atua diretamente na síntese proteica. Tá? Então, se atua na síntese proteica, quem faz essa síntese proteica, ou seja, quem faz essa leitura do RNA é o ribossomo. Tá bom? Então pode ser a letra A ou a letra B aqui. A letra D também, ribossomo. Tá? Vamos à próxima aqui. A mitomicina inibe a ação das polimerases do DNA. Tá? Lembra que quem tem a polimerase do DNA, que tu vai lembrar, que é a DNA polimerase. Lembra que a DNA polimerase ela faz a complementação. A helicase quebra o DNA no meio e os lados que ficaram isolados, quem faz a complementação do outro lado, tá? É a DNA polimerase. Isso ocorre aonde? Essa duplicação ou replicação semiconservativa. Como eu falei para vocês lá na frente, isso ocorre no núcleo. Tá? Então, pode ser a letra B ou a letra D ainda. Tá bom? E o terceiro, a streptomicina introduz erros na leitura dos códons do RNA mensageiro. Tá? Quem faz essa leitura dos códons do RNA mensageiro? É o ribossomo, galera. Isso lá na tradução. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra B. Tranquilo também, né? Só prestar atenção, mas estava tranquilo. Bora para a próxima. Sexta questão. O pesquisador interessado em produzir um tubo de ensaio uma proteína, nas mesmas condições que essa síntese ocorre nas células, utilizou ribossomos das células de rato. Olha, a mesma ideia da outra questão. RNA mensageiro de células de macaco, RNA transportador de células de coelho e o aminoácidos ativos de células de sapo. A proteína produzida teria uma sequência de aminoácidos idêntica à do... Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui de novo. RNA mensageiro das células do macaco. Tá? Então, se tem um RNA mensageiro da célula do macaco, esse DNA também veio do macaco. Isso aqui, na verdade, né, o RNA mensageiro ele tem origem do DNA. Lembra que isso aqui é transcrição. Então, se esse RNA mensageiro é do macaco, o DNA é do macaco também. Aí a sequência dos aminoácidos é idêntica à do quê? A do macaco também. Tá bom? Só para teres essa ideia. DNA, RNA, proteína. Lembrando que o DNA é a base. Tá bom? Então, a alternativa correta, letra D. Tranquila também, né? Vamos para a próxima. Sétima questão. A síntese de proteínas é controlada pelo DNA, presente no núcleo das células e ocorre no citoplasma. Consiste em um processo complexo composto de 3 etapas. Transcrição ativa e tradução.
as quais contam com a participação de moléculas de RNA e ribossomos, além dos próprios aminoácidos. Durante a síntese de proteínas, a transferência de informação do DNA e a determinação da sequência de aminoácidos que comportará determinada proteína é uma atribuição do... Galera, quem é que é responsável por isso? RNA, né, galera? Tá bom? E é chamado, na verdade, de RNA mensageiro. Por que não é ribossômico? Porque ele faz parte da composição do ribossomo. Por que não é transportador? Porque ele só auxilia no transporte do aminoácido lá na tradução. Tá bom? Por que não é o ribossomo? Porque o ribossomo vai fazer a leitura de qualquer RNA mensageiro que estiver lá. Tá bom? Não é o anticódon, lembra que o anticódon está presente, faz parte lá do RNA transportador. Tá? Então, a alternativa correta, letra C. Tranquilo também, né?